Dados todos os nossos recados, convido a igreja a abrir a Bíblia comigo, a palavra de Deus comigo em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Hoje nós continuamos com a nossa série de pregações sobre casamento, no livro de Efésios, e é lógico que eu tenho andado em Efésios, mas eu tenho também usado outros textos. Efésios capítulo 5, nós lemos a partir do versículo 21. Efésios 5, 21. E diz assim a palavra de Deus: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Até aqui a palavra de Deus. Senhor, nós te pedimos agora graça para entender a sua palavra. Abre, Senhor, o nosso entendimento, e que a tua palavra venha não apenas trazer novo conhecimento sobre a nossa vida, mas que ela venha trazer transformação e cura para o nosso casamento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Chamo mais uma vez vocês a atenção para o versículo 31, que eu comecei na última semana e continuo essa. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. O apóstolo Paulo aqui está citando o primeiro casamento celebrado pelo próprio Deus em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Então, nós vimos nas últimas semanas, se você não viu, é interessante que você veja, para que, como é uma série, você vai construindo um tijolinho depois do outro. Você vai sempre construindo. Então, nós vimos que, a última semana, que a aliança, isso que é sair e se unir à sua mulher, é um pacto de aliança. E na última semana nós gastamos muito tempo para falar o que é um pacto de aliança. O que é se unir com a sua esposa. E não vou repetir tudo o que eu disse, mas se eu posso resumir tudo que nós vimos na última semana, que nós lemos o livro de Deuteronômio, nós vimos que o que é um pacto de aliança? Ela é uma cerimônia pública e formal. Ela tem obrigações ou cláusulas, você tem lá coisas que você tem que fazer, obrigações que você tem que cumprir. Mas, em terceiro lugar, você tem penalidades ou benefícios. Penalidades no caso de você não cumprir com o seu pacto, com a sua aliança, e bênçãos no caso de você cumprir. E, logicamente, isso afeta e é muito claro dentro do casamento. Se você obedece aquilo que Deus ordenou para o casamento, se você vive como Deus ordenou dentro do seu casamento, você vai ter bênçãos, você vai ter benefícios. Uma vez que você ignora a ordenança, o mandamento de Deus, o como viver em casamento, você vai colher o quê? Maldição,
você vai colher destruição, você vai colher uma vida amarga. Por quê? Porque o Senhor, como nós já dissemos anteriormente, o Senhor, Ele é o autor do casamento. O casamento é uma instituição criada por Deus. Sendo assim, eu não posso fazer do meu casamento aquilo que eu quero, porque não fui eu que criei o meu casamento. Eu não posso entrar no casamento de qualquer maneira e fazer o que eu quero dentro do casamento. Se eu fizer isso, eu estou fardado ao fracasso dentro do casamento. E é por isso que muitas e muitos casais têm sofrido, porque eles não conhecem ou ignoram aquilo que a Bíblia expressamente nos ensina sobre casamento, e então estão colhendo o fruto da sua ignorância. O meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Porque lhe falta conhecimento. E aí, no finalzinho da pregação da última semana, nós vimos que eles faziam o quê? Eles assinavam, ratificavam aquele pacto, aquele contrato que eles haviam feito. Nós vimos que Deus faz uma aliança com Abraão, e aí ele pede para pegar os animais, aí Abraão já sabe o que ele tem que fazer, ele corta os pedaços, espalha, Deus passa no meio dos animais, mas ele nunca passa. Essa era a maneira de fazer o quê? De assinar o contrato, que isso aqui aconteça comigo, se aquilo que eu te prometi, Abraão, não for feito, que a minha vida se torne isso aqui, como esses animais partidos. Nós temos um casamento na próxima semana, eu vou tentar convencer o casal de que nós poderíamos fazer isso, cortar alguns animais, colocar os pedaços nos cantos, e eles passariam no meio. Mas eu acho que, conhecendo o casal, eles vão preferir trocar as alianças mesmo. E tá tudo bem, se você quer continuar trocando suas alianças, é legal também. O que importa não é passar no meio dos animais, ou trocar alianças, né? Ou pisar na taça lá, ou sei lá, o que é culturalmente a linguagem de assinar um casamento. O que importa é que você está ratificando, assinando aquilo que você prometeu, aquilo que você jurou diante das testemunhas. Então nós chegamos a uma definição sobre o que é uma aliança, do que é um pacto de aliança. Qual é? É um relacionamento íntimo e legal ao mesmo tempo. Entretanto, é um relacionamento mais íntimo e profundo do que um mero relacionamento legal ou formal. Por quê? Porque recapitulando, ele é um relacionamento, um pacto de aliança, ele é um relacionamento que ele é íntimo e formal ao mesmo tempo. Ele é um relacionamento de amor e um relacionamento formal ou legal ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele é um relacionamento mais íntimo do que um relacionamento que é meramente feito com formalidade. Você assina um contrato com alguém, com alguma empresa, com um sócio, etc, etc. Você tem tudo isso que nós falamos ali, tem obrigações, deveres, etc, etc. Você assina. Não deu certo, você sai daquilo. Não tem sentimento nisso. Isso é um relacionamento legal, jurídico. Mas a aliança é diferente, por quê? Porque ela envolve as duas partes, porque ela não é apenas um relacionamento legal, ela é um relacionamento legal e amoroso, de sentimento. Mas porque ele é um relacionamento legal, ele não é um simples relacionamento amoroso, porque envolve o estado jurídico, ele é um relacionamento amoroso que nos leva a ter muito mais compromisso, que nos leva a ter muito mais responsabilidades dentro desse relacionamento. Então, uma aliança é uma mistura de legalidade com amor, do jurídico com sentimentos. É por isso que ela não é como nenhuma outra aliança que nós temos, porque nós temos aliança com nossos amigos, que são relacionamentos íntimos, mas não é uma aliança. Nós temos relacionamento com o nosso banco, mas não é uma aliança, é um relacionamento legal. Então, mas a aliança é um pacto que é feito, que envolve tanto a parte legal, quanto a parte de amor e de sentimentos. Mas como que funciona isso na prática dentro do casamento? Quando eu assumo isso aqui, essa definição, como funciona dentro do casamento? Mais ou menos assim, como nós vamos ver os votos de casamento, mas mais ou menos funciona assim. Eu vou ser o que eu tenho que ser, mesmo que você não seja
quem você deveria ser ou quem você prometeu ser. Eu vou ser, o que eu vou ser com você, dentro do nosso pacto de aliança, dentro do nosso casamento, eu vou ser com você, não depende de quem você vai ser, ou se você está cumprindo com aquilo que você prometeu. Eu vou ser o que eu tenho que ser com você, independente de quem você é comigo. Ou seja, o que eu vou ser não depende de você, não depende de circunstâncias e não depende dos meus sentimentos. Aí você começa a entender a seriedade de se entrar num relacionamento, num pacto de aliança. Porque o que você vai ser não depende dos outros, e não depende do que o outro vai ser com você. Depende de você e das promessas que você fez diante de Deus. Mas como que é hoje? Porque nós vivemos nesse mundo individualista, pós-moderno, depois do iluminismo, nós gastamos algum tempo para falar sobre isso. Nós vivemos nesse mundo que você entra num pacto de aliança com alguém, e é por isso que nós vemos tantos divórcios hoje, e se entra no casamento com essa mentalidade aqui: eu vou ser o que eu tenho que ser, o que eu prometi ser, enquanto, e só enquanto você for o que você tem que ser, e até o ponto em que isso, o nosso casamento, o nosso relacionamento, isso não prejudique a minha felicidade, a minha liberdade, a minha autonomia e a minha autorrealização, os meus planos. Desde que o nosso casamento não entre no nosso meio, nos meus planos, na minha felicidade, na minha liberdade, eu continuo nisso. Eu continuo nisso também se você for o que você tem que ser. Porque se você não for, eu estou fora disso. É assim que se pensa sobre casamento hoje. Conversa com meia dúzia de jovens e você vai ver que esse é o pensamento. Por quê? Porque é isso que Hollywood prega. E nós vivemos mais pelo que Hollywood prega do que pela palavra de Deus. E esse é o nosso problema. Quem dita o que deve ser feito no nosso casamento não é a palavra de Deus, é a televisão. E esse é o nosso problema. Então, a mentalidade hoje é essa: eu vou ser o que eu tenho que ser, se você for o que você tem que ser. Mas se alguma coisa acontecer nesse meio termo, que ameace, não precisa tirar a minha liberdade, não precisa atrapalhar os meus planos, é só se ameaçar alguma coisa acontecer, eu estou fora disso. É por isso que você vê casamentos que duram 6 meses. Mas eu quero falar um pouquinho hoje à noite sobre amor e sentimentos, porque eu falei uma frase, citei uma frase na última semana, que é muito comum hoje, mas eu não trabalhei muito ela, eu preciso trabalhar, porque as pessoas reclamam comigo depois do culto, falam: Rodrigo, mas, nossa, essa sua visão de casamento, não tem sentimento, é um negócio, até minha esposa, semana passada, estava brigando comigo. Então, eu vou falar essa semana sobre sentimento. Vocês querem sentimento? Eu vou falar para vocês sobre o sentimento do casamento. Qual tipo de sentimento o casamento tem que ter? Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre amor e sentimentos. Porque uma das frases que eu mais escuto também, nesse tempo que nós vivemos, e você vê isso nos filmes, muito claro, e aliás, isso aqui, eu vi em alguns filmes, não foi em um filme, alguns filmes, na verdade, algo parecido, é mais ou menos assim: eu não preciso de um pedaço de papel para te amar. O casamento só complica as coisas. Aliás, essa semana eu estava viajando, eu fui para a Flórida num congresso de pastores, para você que acha que eu estava na Flórida de viagem, de passeio, eu não estava. Então, eu estava pensando, aí tem os filmes lá na televisãozinha do avião, né? Falei assim: já que eu estou aqui, não posso fazer nada, vou fazer pesquisa para a minha pregação. Aí eu assisti alguns filmes que eu não assistiria normalmente se eu tivesse oportunidade. Eu não assistiria em casa. Aí eu assisti alguns filmes, tem um filme de 2023, falei: esse aqui eu vou começar por esse daqui. E um filme que eu não lembro o nome dele, é May I Do, alguma coisa assim em inglês, talvez eu diga assim, ou talvez seria uma tradução mais, talvez eu diga assim. Aí ele fala exatamente isso daqui. Eu não tinha assistido esse filme na última semana. E ele fala exatamente isso aqui: para que a gente vai estragar isso aqui que a gente tem? Porque é um casal vivendo junto, que é
a política desse tempo, um casal que vive junto já há algum tempo, os pais nem conhecem os namorados ali, os pais não conhecem ninguém, nunca levaram, já estão vivendo, já estão prontos para casar, e os pais nem conhecem. E aí a menina quer casar, e ele não quer, porque esse negócio de casar é um negócio meio aterrorizante, como que eu vou me prender a alguém dessa maneira? E aí você vai vendo lá o filme, toda a trama, é isso aí, o cara tentando não casar, e vai pesquisar, e vai, não quero casar, e a menina quer casar, e etc, etc, etc. Então, ele basicamente, essa é a filosofia que Hollywood prega. Basicamente, essa foi a fala do cara para a menina, fala assim, para que nós precisamos complicar as coisas? A gente não está bem, você não está feliz do jeito que você está, para que você quer casar? Casamento só complica as coisas. Olha para o seu pai, olha para a sua mãe, olha para o meu pai, olha para a minha mãe. E de fato, os dois, né? Aliás, tem um caso de adultério no negócio, é uma loucura o negócio. Mas, enfim, essa é a mentalidade. Casamento só complica as coisas. Então, qual que é o problema dessa frase aqui? O que está acontecendo? Qual que é o problema disso aqui? A noção moderna de amor é que amor ele é um vírus. Ou um buraco, dos dois, um. Por que é um vírus? Não, porque é uma coisa que você pega, o que é amor? Nossa, eu estou apaixonado. É uma coisa que você pega, que você não controla, é uma coisa que está no ar e de repente pega você, é igual um vírus. É um vírus, a definição de vírus. Ou ele é um buraco, como um buraco, você caiu em amor, você está andando, de repente você cai naquele buraco, você não tem nada que você possa fazer, para se ajudar. Agora você caiu, você está prostrado por causa do amor. Essa é a visão moderna e não bíblica do que é amor. Amor é esse negócio que você pega no ar, ou é um vírus ou é um buraco. Eu acho que foi a forma mais fácil que eu tenho para explicar a visão moderna sobre o que é amor. Tem outros filmes, eu não lembro o nome dele agora, Antes Só do Que Mal Casado, é o nome do filme, em português. Em inglês eu esqueci o nome em inglês. E ele fala assim, ele termina com a namorada dele, e de repente ele conhece uma nova menina, ele está apaixonado, né? Está com vírus, e aí pergunta para os amigos, mas como que eu vou saber que esse negócio, que essa é a pessoa certa para mim? Não, quando for a pessoa certa, você vai saber que é a pessoa certa. Por que você vai saber? Porque você não controla esse negócio doido, esse negócio. Você vai saber. É um vírus. Você não controla um vírus. Não tem nada que você possa fazer com ele. Então, é uma coisa que você não tem como fazer nada. Então, você vai fazer. Mas aí ele fala assim, mas essa ideia de casamento permanente é muito permanente. Como que eu vou ficar com alguém permanente? Então, nos dois filmes, aliás, eu posso citar um monte aqui, porque eu assisti pelo menos uns 3 filmes para ver o que está acontecendo, e não mudou de 2023, eu assisti um filme, acho que esse é de 2007, não mudou nada. A filosofia é a mesma, em todos os filmes. E eu posso citar outros aqui. Mas aí, a gente tem que considerar o que a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre, em Jeremias capítulo 17, versículo 9, a palavra de Deus nos diz que o coração do homem é terrivelmente enganoso. Então, se eu vou tem a filosofia desse tempo também, né, que os jovens gostam dessa, siga o seu coração. Siga o seu coração. Assinado Satanás. Porque essa frase pode ser legal para você colocar na sua camiseta. Com amor Satanás, é bom, gostei. Aí você pode ser bonito você colocar na sua camisa, siga o seu coração. E parece que é maravilhosa essa frase, só que ela é antibíblica. Porque a Bíblia nos ensina, em Jeremias mais uma vez, que o coração do homem é terrivelmente enganoso. Nós não vivemos pelo que o nosso coração diz, nós vivemos pelo que a palavra de Deus nos ensina. Não por aquilo que meu coração diz. Aí essa afirmação, eu não preciso de um pedaço de papel para te amar, ela está carregada de significado. Porque quando uma pessoa fala isso, amor para ela é igual a um sentimento.
E quando eu falo sentimento, é uma coisa interna, aquela coisa maravilhosa, aquele sentimento, sabe, Você já teve isso um dia, então você sabe do que eu estou falando, não tem como explicar muito isso aqui. Você sabe do que eu estou falando. Aquele negocinho legal lá dentro, você fica ali, né? Daqui teve um tempo assim, aquele tempo de meio de adolescente bobo, tem bastante bobo aí. Então, e nesse caso, eu não preciso de um pedaço de papel para te amar, eles assumem essa ideia aqui, e eles estão certos. Se você definir amor, e aqui tem uma definição de amor, a definição de amor dessa geração é que amor é igual a um sentimento. Amor é igual a um sentimento. Então, é uma coisa que é interna e que está baseado no eu. É aquilo que eu recebo de você. Amor é o sentimento que eu tenho, que eu recebo de você. Isso é amor. Então, é algo interno que eu recebo, está focado em mim, no eu, que eu já gastei 2 semanas para falar do problema de tudo isso aqui. Mas qual que é o problema específico dessa questão de você associar amor com os sentimentos? Porque os sentimentos mudam toda hora. É só você começar o dia e terminar o dia, você vai ver quantas vezes o seu sentimento oscilou durante o dia. Não estou falando de uma vida, estou falando do dia. Você acorda de dia, dando bom dia, meu amorzinho, e vai dormir à noite, a coisa mudou um pouco. Então, durante o dia as coisas oscilam. As coisas oscilam. Então, se você basear o seu amor, o seu relacionamento em sentimentos, o que vai acontecer com o seu casamento? Ele não vai durar muito. Ele não vai durar muito. Porque sentimentos vêm e vão, vêm e vão. Está claro até aqui, igreja? Amém. Agora, a pior coisa que pode acontecer com você, a pior coisa que pode acontecer com você, você que assumiu essa questão de que amor é sentimento, é esse sentimento quentinho que você tem pela outra pessoa, é aquilo que você está internalizando, aquilo que é focado no seu eu. A pior coisa que pode acontecer com você é você casar com a sua alma gêmea. Em outras palavras, com a pessoa perfeita. Com a pessoa perfeita. Por quê? Por que a pior coisa que pode acontecer é se você casar com essa pessoa, que você fantasiou a sua vida inteira? Nossa, ela tem o corpo perfeito, o rosto dela é maravilhoso, o cabelo, a cor do cabelo, a cor dos olhos, ela é maravilhosa, ela é perfeita, ela é perfeita para mim. A pior coisa que pode acontecer com você é você casar com essa pessoa. A pior coisa. Mas por que, Rodrigo? Por que eu não posso casar com a alma gêmea? Porque quando você casa com essa pessoa perfeita, você vai entender uma coisa, logo na lua de mel, que essa pessoa perfeita, ela está longe de ser, perto de ser o que você pensa que ela é. A sua expectativa foi uma, mas dentro da lua de mel, você vai perceber que casamento não é sentimento, é uma aliança. Você vai entender que casamento nunca foi sentimento. Aí tem um filme que também, Antes Só do Que Mal Casado, e ele fala exatamente isso. O cara, ele tem esse breakdown, essa separação com a ex dele, a namorada, ela casa com outra, ele fica decepcionado, aí ele vai lá e acha uma menina que ele está apaixonado, os amigos dele incentivam, não, você tem que casar com essa aí, você nunca mais vai achar uma, não, olha a sua lataria, não é aquelas coisas. Agora ela, não, se você não casar com ela aí, você perdeu. Aí eles casam, por causa disso tudo eles casam, e aí eles vão para a lua de mel, e aí se você assistir o filme, a lua de mel é terrível, porque ela tem todos os defeitos do mundo, ela era muito bonita, mas ela tem todos os defeitos do mundo, e aí, mas no meio lá, ela está lá roncando, e o cara lá desesperado, o que eu fiz da minha vida? Isso aí, eu estou falando só uma das coisas, tem várias, aí o cara vai ver que aquela pessoa perfeita com quem ele casou, talvez a pior que ele podia ter casado. Então ele levou tanto as expectativas dele, que aí veio o casamento.
Aí o casamento destruiu com as expectativas dele. E eu tenho sido cada vez mais convencido que tudo na nossa vida reflete duas palavrinhas. Quais palavrinhas? Expectativa e motivação. Expectativa e motivação. Por quê? Expectativa. Se você está aqui há mais tempo, se você já me viu pregar mais do que uma vez, várias vezes, você sabe que existe no nosso coração, e é uma coisa que eu sempre prego, é a questão de você colocar Deus sempre no centro. Por quê? Porque nós, de fábrica, nós já chegamos nesse mundo fazendo ídolos, e nós colocamos nesse mundo, nesses ídolos, expectativas, que eles vão nos dar, que eles vão fazer. Como que funciona isso? Por exemplo, nós vivemos na pós-modernidade mais uma vez. Esse tempo é o tempo que nós podemos alcançar a felicidade, né? Nós podemos e temos que alcançar a felicidade aqui e agora, porque não tem mais céu, não tem inferno, não tem mais nada dessas coisas. Ou você é feliz aqui e agora, ou você perdeu sua vida. Então você investe em entretenimento. É por isso que nós não paramos no casamento, porque não, se esse casamento não te faz feliz, muda para outro, porque o que importa é ser feliz aqui e agora. Se esse emprego não te faz feliz, muda para outro, porque você tem que ser feliz aqui e agora. Não existe mais a noção de sacrifício. Você tem que ser feliz. Então, de fábrica, nós já chegamos nesse mundo, nessa época, e os nossos filhos estão aí para comprovar isso, que se eu não sou feliz, tem alguma coisa de errado comigo, com o mundo ao meu redor. Se eu não sou feliz, alguma coisa está acontecendo. Se eu não sou feliz, eu tenho que ser feliz. De fábrica, a programação de fábrica é essa: eu tenho que ser feliz. Só que aí você vai para a palavra de Deus, a palavra de Deus ele nos adverte totalmente o contrário. O que a palavra de Deus nos adverte no Novo Testamento inteiro? Que no mundo vocês terão, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então todo o Novo Testamento é uma carta dirigida a uma igreja sofredora. Vocês vão sofrer, mas tem de bom ânimo, porque esse mundo não é tudo. Isso que vocês estão passando agora não é o fim. Olha o livro do Apocalipse. Por que Apocalipse foi escrito? Para dar esperança para um povo que está sendo perseguido e morto, que está perdendo emprego, que não tem como sustentar a sua família, que está morrendo. O Novo Testamento é uma carta para nós, dizendo: as provações, estejam felizes por passardes por todo tipo de provação, porque elas vão trazer caráter, porque elas vão transformar vocês à imagem de Cristo. Mas nós entramos no mundo, mais uma vez, com a noção bíblica, com a noção mundana e hollywoodiana, do que? Eu tenho que ser feliz, aqui e agora. Se eu não sou feliz, alguma coisa está errada. Então eu vou me matar. Vou dar cabo da minha vida. Mas por que nós nos decepcionamos tanto? Porque a expectativa está errada. A expectativa, as motivações estão erradas. Agora, quando eu entro entendendo que aqui a Bíblia fala está certo, e é isso mesmo, no mundo eu vou ter aflição. Quando as aflições chegam, eu não vou estar desesperado. Quando as aflições chegam, eu vou falar: não, a gente já foi preparado para isso. Eu sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. A minha confiança está no Senhor, não está nas circunstâncias. Então, se você entra no seu casamento com essa expectativa, eu vou casar para ser feliz, e esse é o grande problema, como nós já vimos, do casamento. De entrar hoje no casamento, é a expectativa. Eu entrei para ser feliz, eu entrei para que a pessoa me complete, eu entrei para isso, para aquilo. Quando ele entra e ele vê o casamento, não tem nada do que ele esperou. Por quê? Porque a expectativa dele com relação ao casamento está completamente fora do que a Bíblia nos diz que o casamento é. Então, se você entrar com as expectativas erradas e viver essa vida, você vai sofrer mais do que você já sofreria. Você vai entrar no casamento e o seu casamento não vai dar certo. Por quê? Porque as suas expectativas estão erradas com relação ao casamento. Você não entendeu o propósito do casamento. As suas motivações, as suas expectativas estão erradas. Agora, qual que é o padrão bíblico? Porque até agora eu estou falando do padrão hollywoodiano, do padrão que é o padrão já que vem de fábrica instalado em nós. Agora, qual que é o padrão bíblico? O amor bíblico ele não está ligado a sentimento, mas ele está ligado a ações. Se o amor bíblico estivesse ligado a sentimentos,
Jesus nunca poderia ter dito para nós, amem os seus inimigos, porque a mesma palavra que ele nos dá, ame os seus inimigos, ele dá, ame a sua esposa, é a mesma palavra. Então, amor, a definição de amor bíblica não é sentimento, é ações. Ações. Vocês queriam falar sobre sentimentos? Eu vou falar sobre sentimentos. A Bíblia define então amor a partir daquilo que você está disposto a entregar e não aquilo que você está disposto a receber. Está ligado às suas ações de amor e não aos seus sentimentos. Está ligado ao que você prometeu, independente das circunstâncias ou dos seus sentimentos. O padrão bíblico, amor, na visão bíblica, não está ligado ao que você quer receber da pessoa, mas aquilo que você está disposto a dar para a pessoa. O quanto você está disposto a sacrificar pela pessoa. Está falando de ação, não é o que você sente. Não é o que é interno, é o que está externo a você. Então o amor bíblico, ele não fala sobre o interno, mas sobre o externo. Não fala sobre sentimentos, mas fala sobre ações. Não fala sobre o que você vai receber, mas no que você está disposto a dar, e eu adicionaria, a sacrificar. E aí nós vemos isso muito claramente nos votos de casamento. Porque se você já foi em algum casamento, e teve alguma coisa, foi um casamento cristão, bíblico e etc., você viu algumas coisas no casamento. Você viu que os votos de casamento, eles não têm nada a ver com os sentimentos e com o presente. Os votos de casamento, eles não têm nada a ver com aquilo que você está sentindo naquele momento e com o presente, porque você está casando naquele momento. Então, nós esperamos que você já esteja casando cheio do seu sentimento, quentinho, legal. Então, aquilo que você, porque alguns casamentos, você vai em alguns casamentos e você escuta um negócio assim, ai, eu te amo e eu quero dividir a minha vida com você. Isso não é um voto de casamento, não bíblico. Porque a Bíblia não fala do o voto de casamento, o voto para você entrar num pacto de aliança bíblico, ele não fala do que você está sentindo e do seu presente, ele fala daquilo que está externo a você, daquilo que é externo a você e daquilo que é futuro. Eles não falam nada sobre o que você está sentindo agora. Eles estão ligados ao futuro e ao que você vai ser caso os sentimentos e as circunstâncias mudem. Os votos de casamento estão ligados ao futuro, são promessas que você vai fazer diante de Deus e para Deus. Você não está prometendo isso para sua esposa, você está prometendo isso para Deus, porque as pessoas que estão fazendo seus votos estão olhando para o ministro. Então, você vai prometer futuro, não é presente. Você vai prometer que você vai ser aquilo que você vai ser, independente de circunstâncias, independente dos seus sentimentos. Porque, mais uma vez, sentimentos vão flutuar, mas a sua promessa se mantém. E é só isso que vai poder dar estabilidade para o seu casamento. Porque se você basear o seu casamento em outra coisa, ele vai ruir. Ele vai ruir. Então, vamos pegar o que o apóstolo Paulo nos dá como votos de casamento na tão famosa passagem de amor de 1 Coríntios capítulo 13. E se você abrir 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 4 ao 7, você vai ver uma lista que eu quis resumir dessa maneira, para ver se fica um pouco mais clara. Que ele vai falar assim, então eu podia colocar isso aqui como voto de casamento. Então, você mais ou menos diria assim, para o seu cônjuge, eu prometo ser paciente, bondoso, humilde, gentil, altruísta, que não é egoísta, que é o contrário de egoísta, perdoador, verdadeiro, fiel, amável, companheiro. E aí continua, independente das circunstâncias, até que a morte nos separe. A minha pergunta para você aqui, aonde dessa lista aí você está vendo um sentimento? Não existe um sentimento aqui. São promessas futuras de como as suas ações vão ser
diante da outra pessoa, diante de Deus. Não tem sentimento aqui. Porque se você basear no seu sentimento, mais uma vez, vai cair. O Evangelho e os sentimentos. Como que isso funciona agora no Evangelho e nos sentimentos? Como que isso... Porque tudo isso aqui que eu estou falando, gente, tem a base de tudo isso aqui é o nosso relacionamento com o Evangelho. O Evangelho é aquilo que molda o casamento e que deve moldar o casamento. O casamento foi criado por Deus para ser uma ilustração do que é o Evangelho de Jesus Cristo. Como que funciona então isso aqui, essa questão de evangelhos e sentimento? Simples assim, Cristo nos prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século, independente do que aconteça conosco, e independente do nosso sentimento. Cristo está com você, se você estiver passando pelo mais sombrio de todos os vales, mas Cristo está com você, mesmo naquele dia, que você não sente nada, porque Ele prometeu estar com você. Como que você sabe? Porque Ele morreu pela aliança dEle. Você pode ter certeza de que Ele está com você, porque Ele te prometeu. E que por mais difícil que a caminhada seja, nós sabemos uma coisa, que Ele também prometeu uma coisa, que esse aqui não é o fim, que existe um final glorioso, e um dia, nós, a sua noiva, estaremos com o noivo para sempre, e nós seremos felizes com Ele, para sempre, para sempre. Então, se o nosso cristianismo, se o meu e se o seu cristianismo, e amor por Jesus, for baseado em sentimentos, você e eu, nós não vamos ficar dentro desse cristianismo por muito tempo. Se você está aqui porque você sente, porque você tem esses sentimentos por Deus, você não fica. Rodrigo, como que você sabe disso? Porque a parábola do semeador me deixa isso muito claro. Deixa muito claro. Já preguei sobre a parábola do semeador. Se você quer ouvir, você vai lá e procure, vocês achem. Porque existe uma galera ali que é a galera do sentimento, e tem uma galera ali que é a galera da razão. Se o Evangelho para você, aquilo que Cristo fez para você é só intelectual, não desceu para o coração, você não fica também. Se é só sentimentos, se é só emoção, se é só vir na igreja, hoje eu senti, hoje foi maravilhoso. Por que eu senti? Porque eu chorei. Hoje o Espírito de Deus estava agindo naquela igreja. Por quê? Porque eu tive esse sentimento, aí eu arrepiei hoje. Se é isso que você tem com Cristo, meu irmão, minha irmã, volte para Cristo. Se arrependa dos seus pecados e creia nele. Porque quando as frustrações e sofrimentos da vida vierem, se o que você tem com ele é só racionalidade ou só sentimento, você não fica. Você não fica. Então, por que a Bíblia insiste tanto em ações e não em sentimentos? Porque as ações vão levar aos sentimentos. Se você viver para as ações, se você tiver uma atitude de amor em ações, os sentimentos vão acompanhar essa atitude. Mas, enquanto os sentimentos, você enfatizar os sentimentos vão levar à destruição das boas ações. Deixa eu ilustrar isso aqui. Você entra pensando assim: eu vou ser o melhor que eu posso ser. Eu vou ser, nas minhas ações, eu vou demonstrar amor, cuidado, paciência, perdão e tudo aquilo que nós acabamos de ver com você. Os sentimentos vão seguir. O seu coração vai ser transformado. E o amor, o sentimento de amor vai nascer dentro do seu coração. Mas se você entrar ao contrário, pelo lado oposto, pelos sentimentos, que é a filosofia dessa época, se você entrar pelos sentimentos, os sentimentos vão destruir todo tipo de ação de amor, de cuidado, de perdão e de tudo isso. Por que vai destruir? Porque você vai entrar com uma expectativa: meus sentimentos são tão gostosinhos e tudo. Aí você vai casar com aquela pessoa que não é a pessoa do seu sonho, que não existe alma gêmea, que não existe ninguém perfeito. Aliás, existem, mas são só duas. E já foram pegas. Então, se você entrar pelo lado oposto, que é o lado do sentimento, você vai enfatizar o sentimento. Quando os sentimentos forem embora, você vai se afastar da tua pessoa. Você não vai mais querer ser cuidadoso, amoroso, perdoador, gentil, humilde e etc, etc, etc. Por quê?
porque senão agora os meus sentimentos estão feridos. Então, se você entrar com os sentimentos primeiro, o amor é destruído. Mas se você entrar com o amor, com a atitude de amar, com as atitudes, os sentimentos vão vir. Como que eu sei disso, Rodrigo? É o seu relacionamento com os seus filhos ou o relacionamento com os animais. Por exemplo, se você tem bichinho de estimação, vou dar um exemplo rápido, bichinho de estimação, você tem um bichinho de estimação, você nem gosta daquele cachorro no começo, ou daquele gato. Aí você começa a cuidar daquele bicho, meio com raiva. A gente é com raiva. Mas você vai cuidando, ele vai dando trabalho, aí você leva ele no veterinário, o bichinho está passando mal. Aí de repente você está trocando mensagem com a sua esposa, com o seu marido, que o bichinho não está fazendo cocô, que aconteceu alguma coisa. Parece que está falando do seu filho. E aí daqui a pouco você está colocando ele no carrinho de bebê e fazendo aniversário para ele. Por quê? De onde que veio isso? Da sua atitude de cuidado. Você está cuidando, você está focando no quê? Em cuidar da pessoa, em cuidar daquele animal. Assim também é com os filhos. Por que nós pegamos esse bichinho aí ele chora o culto inteiro? Aí você vai pegar esse bichinho e vai falar assim, cara, você atormentou a galera hoje, você não deixou seu pai pregar, aí eu vou abandonar ele, porque ele é birrento, porque ele está fazendo, não, é meu filho, eu vou ter atitudes de amor, eu vou cuidar dele, e quanto mais eu cuido, quanto mais eu me entrego para eles, mais eu os amo. O que eles fizeram para mim? Que tipo de coisa eles fazem para nós? Que tipo de coisa eles suprem em vocês? Na nossa casa? Ele paga alguma conta? Não faz nada, só dá despesa, dá trabalho. Por que você ama tanto esses bichinhos? Porque esse é o amor de Deus para conosco. Então, se você tiver uma atitude de amor, os sentimentos, eles vão vir. Mas ao contrário também é verdade. Você vê pais que odeiam seus filhos. Mas por que eles odeiam? Porque nunca tiveram uma atitude de amar. Nunca tiveram. Eles nunca quiseram cuidar, nunca quiseram. Então eles têm capacidade de falar para o seu filho, eu odeio você. Eu nunca quis você. Quanto mais você também tem uma atitude negativa de não cuidado, mais você vai odiar. Assim também é no casamento. Se você tomar uma posição, meus sentimentos foram feridos, e eu vou parar de ser gentil, eu vou parar de ser amoroso, eu vou parar de ser perdoador, e etc, etc, mais você vai odiar a sua esposa ou seu marido. O contrário também é verdade. Então, dependendo do que você está fazendo agora, você está afetando o seu casamento positivamente ou negativamente. Para finalizar, Jesus nos amou com ações e não com sentimento. Qual que é o padrão bíblico então, Rodrigo? Da onde você viu tudo isso na Bíblia? Da vida de Jesus, porque Jesus nunca nos amou com sentimento. Ele nunca nos amou, lá na cruz, nossa, não vejo a hora de morrer por eles, eu amo tanto, mas eles são tão legais, eles são minha alma gêmea, não vejo a hora de morrer pela minha alma gêmea. Jesus nunca teve sentimentos, o que pregou ele foi ações de amor, e as ações de amor dele alcançaram você hoje, alcançaram a minha vida hoje. As ações de amor vão nos levar ao sentimento de amor, e vão transformar o nosso casamento, e é isso que nós comemoramos aqui essa noite, através da mesa. Ele derramou o sangue dele, ele partiu o seu corpo, e por causa disso, é que nós estamos aqui essa noite. Amém? Eu convido os meus diáconos de plantão para estar aqui comigo. Eu convido o grupo de louvor, ministério de louvor, para estar aqui também comigo.